Boa noite, pessoal. Hoje, 12 de janeiro de 2026, eu sou o Coronel Romeu, sou responsável aqui pelo Cursos Romeu, curso preparatório para a ICM, que acontece desde 2015, ou seja, estamos há mais de 10 anos nessa jornada aí junto com vocês, oficiais, para auxiliar na preparação para o concurso da ICM. E esse ano, como eu tenho feito todos os anos, a gente aprimora o nosso curso a cada ano. A gente está aprimorando e hoje estamos iniciando a fase do PEP. E a aula, foi aberta ao público, gratuita, para esclarecer de como a gente vai estudar para o PEP. E aí os alunos que já são nossos, o Capitão Maruri, o Capitão Isabel, esse pessoal que já participa conosco, que já é aluno, vai poder saber como que vai ser a dinâmica daqui para frente, a respeito do estudo com o PEP. E deixei aberto também a aula para aqueles que quiserem conhecer a nossa metodologia e, e, se porventura gostarem, possam adquirir aí o nosso curso e os vários produtos que a gente oferece na, no nosso site do Cursos Romeu. Bem, a grande pergunta é como que eu devo estudar para o PEP? O Pladis é enorme, tem muitos assuntos. A gente olha a FOG do PEP, são vários assuntos também. E muitas vezes a gente pode adotar estratégias que não são tão eficazes. Por exemplo, estudar só as questões do PEP. Mas isso pode levar até algumas lacunas de conhecimento de história e geografia, de modo que você não se prepare em plenas condições para o concurso. Ou então, eu querer estudar todo o Pladis, que é impossível, né, nesse momento. São 218 assuntos, ou seja, você estudar tudo isso com profundidade durante 3 meses, que é o que nós temos, praticamente menos de 3 meses, melhor, são 2 meses de estudo, por conta de que o concurso esse ano foi adiantado em um mês, então será em abril, ao invés de maio. Então, tem um mês a menos para estudo a partir desse ano. Então, é impossível você estudar todos os assuntos. A outra maneira é tentar descobrir qual é a questão, o assunto importante que cairá no concurso, baseado no PEP. Também é uma estratégia complicada, porque, como eu vou apresentar logo em seguida para vocês, muitas questões do PEP não têm aderência direta com as questões do concurso. Então, pode ser uma estratégia que leva você a chegar no concurso e se surpreender, o que tem grande chance disso acontecer. De você apostar num assunto e chegar lá naquela hora, puxa, não é isso que eu estudei, não foi isso que eu apostei. Então, a melhor estratégia para você estudar é fazer uma análise, uma reengenharia, vamos dizer assim, a partir da questão do concurso, olhar para a FOG do PEP, olhar para a FOG do concurso e ver o que é necessário saber para enfrentar o concurso da ECM, certo? A dinâmica, acredito que do PEP desse ano vai ser a mesma do ano passado, em termos de qualidade dos assuntos, a perspectiva dos assuntos em relação àquilo que vai cair no concurso. Ou seja, vocês vão ver que o ano passado tivemos questões do PEP com pouquíssima aderência àquilo que iria cair em concurso. Eu acredito que esse ano será o mesmo, tendo em vista que o comandante da ICN, que aprovou a questão do concurso, o comandante trocou agora o comandante, né? Mas foi o comandante anterior que aprovou essa dinâmica do concurso. Pode ser que haja uma ou outra mudança, mas na essência, por conta do novo comandante, mas acredito que a essência do PEP será a mesma. Temos uma vantagem esse ano, porque apesar de ter 2 meses só de preparação, o PEP também reduziu de 6 avaliações de treinamento para 4.
o que elimina duas avaliações, ou seja, quatro questões, e, naturalmente, a banca lá vai ter que colocar questões nessas quatro avaliações com mais aderência àquilo que vai cair no concurso, né? Sem divagar tanto, vamos dizer assim. Então, esse trabalho que eu quero apresentar para vocês, esse estudo que eu fiz, comparativo das questões do concurso, da FOG do PEP, da FOG do CPKM, e uma estratégia para a gente estudar, certo? Eu vou aqui apresentar, eu vou aqui compartilhar minha tela para que a gente veja. Bem, vamos lá. Então, eu fiz uma análise aqui da aderência dos assuntos do concurso do ano passado, de 25, com os assuntos do PEP e ministrado pelo curso, para que vocês tenham uma ideia de como o curso aborda a preparação para o PEP. Depois eu vou dar a explicação com detalhes exatamente como que é. Bem, vamos ver primeiro essa análise. A primeira questão, é melhor, esse é o sumário, né? Eu vou apresentar as questões do concurso, questões do PEP, fazer a comparação com a FOG, do concurso e do PEP e as aulas do curso. Como que a gente ministra para que a gente chegue numa conclusão de que a metodologia que a gente adota prepara com eficácia para o concurso. Bem, de geografia foi essa questão. A primeira, analisar o atual conflito entre Estado de Israel e Hamas, nas expressões política e psicossocial, destacando principais atores internacionais que exercem influência direta ou indireta sobre esse conflito, e concluindo sobre os impactos existentes ou potenciais à ordem mundial vigente. Veja, muito ampla a questão, e o objeto da questão, conflito Israel-Hamas, né? Coisa atual. Na segunda questão, apresentar os aspectos que configuraram a República da Índia como um ator internacional de relevo no cenário geopolítico global, destacando as relações existentes entre esse país e a República Federativa do Brasil. Então, tratando-se sobre Índia e as relações com o Brasil. Essas foram as questões do PEP, onde aparece a. Só um minutinho aqui, deixa eu acertar aqui. Bem, as questões do PEP de 2025 de geografia. Eu listei todas elas aqui, só ficou faltando uma, que é a sexta de geografia, porque não tinha nenhuma aderência. Bem, em azul, eu coloquei aderência com a primeira questão, Israel-Hamas. Veja a questão proposta no PEP para a gente estudar, para desembocar a preparação da ICM para lá enfrentar a questão do Hamas. Israel-Hamas, né, o conflito. Apresentar os atuais conflitos e questões territoriais existentes na Ásia. Então, veja, é muito amplo, né? Destacando a atuação dos organismos internacionais a fim de mitigar as consequências dessas tensões naquelas respectivas zonas de atrição. Hoje a gente sabe que era conflito Hamas, mas quando você pega essa questão, é muito ampla. Então, você tem que estudar muita coisa a respeito da Ásia e dos conflitos lá existentes. Outra que teve aderência é essa aqui, ó, apresentar as consequências da revolução tecnológica e informacional nos conflitos contemporâneos. A gente vê isso no conflito, né? A gente viu essa questão tecnológica, destacando os produtos resultantes dessas transformações empregados nesses conflitos. Veja, é uma questão muito ampla, que pode ser aplicada a qualquer conflito. Como a gente não sabe, fica bem aberto, né? Temos que estudar muita coisa e aplicar a todos os conflitos existentes na atualidade. Já em relação à segunda questão, que era relacionada à Índia e a relação com o Brasil, no meu ponto de vista, eu vi essas questões que estão em verde. Analisar as relações existentes entre a República Popular da China e a República da Índia, então olha aqui aparece a Índia, nas expressões política e econômica, destacando os focos de tensão existentes entre ambos os países e concluindo sobre as consequências dessa interação para o entorno regional. Então, aqui você consegue ver também, de modo, vamos dizer assim, indireto, o relacionamento da Índia com outros países, né? Aqui ainda não tem relacionamento com o Brasil. Próxima questão, que eu vejo que tem aderência, analisar o atual nível de integração do BRICS. Aqui sim, estudando isso, você conseguiria responder a questão, que é o posicionamento da Índia na conjuntura atual e as relações com o Brasil nas expressões política e econômica, destacando principais iniciativas com o objetivo de aumentar a sua importância e concluindo sobre os possíveis impactos das relações entre esse bloco e outros atores internacionais. E a última questão, veja,
só três questões, né? Analisar os aspectos da atual produção agropecuária brasileira nas regiões geopolíticas do Centro-Sul e da Amazônia, destacando os principais mercados consumidores externos atendidos por essa produção. Então, aqui nesse ponto é que eu consigo ver a aderência da relação do Brasil com a Índia, né, que é exportar produtos para a Índia. Veja que aqui é muito genérico. A gente não sabe qual a questão do concurso até então. Então, você não sabe quais que é a Índia, né? Que você tem que estudar sobre a relação Brasil. Então, aqui você tem que estudar todos os mercados consumidores externos que o Brasil tem relacionado aí à produção agropecuária. E concluindo sobre as iniciativas brasileiras a fim de atender a agenda internacional do desenvolvimento sustentável. As outras questões, veja que eu não consegui ver nenhuma aderência, né, para a geografia. Teve uma de história, que é relacionada à Rússia, então teve uma questão de geografia que teve aderência à questão de história, depois mais na frente a gente vai ver com detalhe, que era analisar os aspectos do atual posicionamento geopolítico da Federação Russa no cenário internacional. Essa questão, sim, bem aderente à questão de história. Nas expressões política e econômica, destacando os principais focos de tensão e concluindo sobre os impactos desse posicionamento russo para a União Europeia. Bem, a gente tem o privilégio de saber qual foi a questão, então a gente olha, né, procura identificar, pô, aqui teve uma relação com a Índia e com a questão do Hamas, né? Então, a única questão diretamente relacionada em relação ao conflito Israel-Hamas é esse aqui, atuais conflitos existentes na Ásia, certo? E na Índia, eu diria que é essa daqui, ó, integração do BRICS, que a gente consegue ver, né, o posicionamento da Índia na conjuntura e a relação dele com o Brasil, porque ao estudar o nível de integração entre esses países, você acaba tendo que discutir sobre relação Índia-Brasil. Então, veja, além dessas questões, teve outras, né, que falava da União Europeia, falava do fluxo migratório América Latina e Europa, falava sobre ações estratégicas dos Estados Unidos, na Índia, Sudeste Asiático, Extremo Oriente, né, talvez aqui uma relação com o Hamas, mas eu não consegui ver. Recursos naturais estratégicos no continente africano, processo de redução da população do Brasil e fenômeno denominado fuga de cérebros. Então, veja que é muito amplo, né? Você não dá para adivinhar qual é a questão. Bem, vamos em frente. Essa aqui é a FOG do concurso. Então, relacionada à primeira questão, Israel-Hamas, temos esses assuntos. Veja que é muito amplo. Você olhando esses assuntos, dificilmente você consegue matar qual é a questão do Hamas, né? Você tem que estar olhando para as questões do PEP. E a segunda questão, que é Índia e relações com o Brasil, eu vejo que foram esses assuntos relacionados a essa questão. E aqui eu destaco presente somente na FOG do concurso, infraestrutura no Brasil, não apareceu na FOG do PEP. Agora vamos olhar a FOG do PEP. Olha só, aqui eu destaco os assuntos, né, que ele traz, a FOG do PEP, exatamente qual é o assunto. Muito amplo, muitos assuntos, e esses daqui, ó, não caíram na prova, no meu ponto de vista. Industrialização e urbanização no Brasil, população, ordenamento territorial, meio ambiente, introdução à geopolítica, né? Talvez o ordenamento territorial do campo brasileiro, relacionado à agropecuária, os produtos de exportação para a Índia, né? Mas, olhando apenas o assunto, fica difícil. Bem, vamos olhar então agora as aulas do CR, que nós temos já disponível para estudar, certo? São aulas gravadas de todo o Pladis, são 95 aulas, onde a gente aborda desde lá do século XVI, quando a gente começa, século XV, XVI, e vai até hoje, batendo todos os assuntos, estruturado em módulos de estudo, depois eu vou mostrar mais para frente, de modo didático e estratégico, para que você entenda toda a história, né? Você pode estudar essas 95 aulas até o concurso, é possível. Mas é em torno de 1 hora cada uma, você vai ter que ter uma dedicação muito grande. Então, o que a gente está propondo aqui é eu vou selecionar dentro das questões do concurso, do PEP, desculpa, quais as aulas que têm aderência, para que você tenha uma noção básica daqueles assuntos. Nesse caso aqui, né, vamos supor que essas aulas que hoje estão disponíveis eu tivesse que estudar o ano passado, eu ia estudar essas daqui, ó.
expressões do poder nacional, meio ambiente, relacionado à primeira questão, certo? Oriente Médio, veja, bem diretamente relacionado ao Estado de Israel, questão palestina. Então, essa aula aqui, estudando ela, você ia ter condições. Blocos internacionais, Estados Unidos, Oriente Médio, polos de poder e análise geral da conjuntura atual. Já a segunda questão, que é relacionada à Índia, também temos aulas específicas disso. Índia, Ásia, blocos internacionais, polos de poder, Brasil e análise geral da conjuntura atual. Então, o que que eu vou fazer esse ano? Eu vou pegar as questões do PEP, vou selecionar quais são as aulas relacionadas para que vocês estudam inicialmente, certo? Vou para a história. Comparar a participação do Brasil na Primeira e Segunda Guerra Mundial, destacando os impactos para o desenvolvimento nacional e concluindo sobre as contribuições para a evolução da arte da guerra no exército advindas do cada conflito. E a segunda, justificar o isolamento da Rússia em relação ao restante da Europa, desde a proclamação do Império Russo até os dias atuais, destacando a relação com os países não europeus. Um destaque aqui, Brasil, certo? Sempre vamos colocar, estudar em relação ao Brasil. A gente viu em geografia a questão da relação da Índia com o Brasil, né? Poderia cair algo relacionado, por exemplo, ao conflito Israel-Hamas, os impactos para o Brasil, né? É, Aqui, ó, na Rússia também tem Brasil, ó, destacando a sua relação com os países não europeus. Nós somos países não europeus, então, se você sabendo a relação Brasil-Rússia, conseguiria responder essa questão aqui também, certo? Bem, vamos em frente. Questões do PEP. Então, o que está em azul, aderência à primeira questão, que é relacionada à Primeira e Segunda Guerras Mundiais, participação do Brasil nessas guerras. Eu destaquei essas questões aqui do PEP. Procure, tenta observar se tem alguma coisa diretamente relacionado à Primeira e Segunda Guerras Mundiais e participação do Brasil, né? A aderência disso em relação às questões. Comparar o processo de imperialismo dos Estados Unidos e do Japão, do século XIX até meio do século XX, destacando os aspectos que levaram esse país ao enfrentamento na Segunda Guerra Mundial. Analisar as guerras napoleônicas e franco-prussiana. Aqui eu vejo aderência em função das consequências dessas guerras foi causa para a Primeira Guerra Mundial. Analisar a Era Vargas. Aqui a gente pega aderência em relação à participação do Brasil, né, na Segunda Guerra Mundial. Podemos ver também aqui uma aderência com a segunda questão na Rússia, né, a relação com o país não europeu, mas eu destaquei em relação à Primeira e Segunda Guerras Mundiais e analisar os governos do período da República Oligárquica e a participação dos militares nesse período. Então, aqui é possível falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Veja que não aborda diretamente Primeira e Segunda Guerras Mundiais e participação do Exército Brasileiro, certo? A segunda questão relacionada à Rússia, aqui eu vejo que realmente teve bastante aderência, sim. Então, falava das causas e consequências da Revolução Russa, e aqui a influência da União Soviética, Estados Unidos e União Soviética. Os fatores políticos, econômicos e militares, a partir de 85, concorreram para a desintegração da União Soviética. Então, veja, está falando da Rússia. As ações dos governos da nova República, no período compreendido entre 93 e 2002, contra a expressão política e econômica, destacando fatos que levaram o país à crise nesse período. Aqui eu coloquei relacionado à segunda questão da Rússia, por conta das relações que nós tivemos econômicas, né, aproximação com a Rússia, enfim. E aí está, então, as aderências da primeira e segunda questões de história. De geografia, eu destaquei essa daqui, ó, que estava no PEP de História. Apresentar os aspectos relevantes da chamada Primavera Árabe, ocorrida a partir de 2010, no norte da África e na região do Oriente Médio, destacando as ações dos países integrantes da OTAN nesse movimento. Veja, há uma relação não tão direta em relação ao conflito Israel-Hamas. É apenas uma causa, que é o descontentamento em relação aos países árabes. Pode ser que a gente consiga alguma coisa relacionada à questão palestina. Tá? Então, veja, em termos de história, não temos nada diretamente relacionado à Primeira e Segunda Guerras Mundiais e a questão da Rússia, eu vejo que é possível estudar bem, falando, estudando essas questões aqui do PEP. Veja outras questões que apareceram. Império Colonial Espanhol na América, não vejo nenhuma relação. Domínio dos países da Península Ibérica e guerras internas de canudos e contestados.
Então, a gente não sabia qual era a questão, né? É um assunto que precisa ser estudado. Agora a gente tem o privilégio de saber, facilita. Bem, FOG do concurso. Eu, qual a relação que eu faço em relação às questões? História. Surgimento do Estado-nação é muito amplo, né? O Brasil colônia, eu não vi, não consegui ver nenhuma relação em relação às questões, tanto de história quanto de geografia. Oriente Médio, conflitos religiosos e equilíbrio do poder nacional. Vejo relação com a primeira questão de geografia, né? Veja que não está relacionado à questão de história propriamente dito, que é guerras mundiais e Rússia, talvez Rússia, alguma coisa do Oriente Médio, interesse dela na Rússia, mas eu não consigo ver. O continente asiático, aqui é a segunda questão de história, a Índia, né? Veja que é história, mas a questão foi de geografia. A primeira questão, que é o Brasil na Primeira e Segunda Guerra Mundiais, aqui sim eu vejo esses assuntos bem aderentes, principalmente Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, certo? E o Brasil aqui aparece da Revolução de 30 ao fim do Estado Novo, de 30 a 46, ok? E a segunda questão relacionada à Rússia, eu vejo essas questões e em vermelho destacando somente aparecendo no concurso, não apareceu no PEP a questão da África e governos dos presidentes militares. Mas eu vejo uma relação em relação à Rússia, né? Porque ele pede para analisar o afastamento da Rússia na atual conjuntura e relação dos países não europeus. Então, aqui estudando a África, a gente vê a interferência da Rússia na África. Muito bem. Veja que é muito amplo, né? A FOG do PEP, assuntos relacionados, e aqui em cinza aquilo que eu vi que não está relacionado. As Américas, Partilha das Américas, Segunda República, Introdução à Estratégia, Brasil e Império. Bem, em História Militar, está bem alinhado, principalmente esses dois assuntos de História Militar do Brasil, assunto 10 e 11, que refere-se à participação do Brasil na Primeira e na Segunda Guerra. As aulas do curso que é possível estudar, veja, nós temos falando sobre a Primeira República no Brasil, o Estado Novo, a Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, e participação do Brasil, né? E essa aula 78 é especificamente a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Então, era uma aula que, naturalmente, eu iria selecionar. E história, a gente tem relacionada à Rússia, várias aulas relacionadas, né? Europa, Ásia, União Soviética, as guerras na Guerra Fria, mundo, blocos internacionais, uma específica sobre Rússia no século atual, né? Brasil e análise geral da conjuntura. Muito bem. Minha conclusão: o caminho mais eficiente para aprovação na ICM e aqui para estudar para o PEP, seguintes considerações. A análise das questões do concurso evidencia relativa aderência aos conteúdos previstos na FOG do concurso e do PEP, né? Como vocês viram aqui. Por outro lado, os temas estruturantes abordados nas aulas do curso, que articulam geografia, história militar e geopolítica, que forma integrada e orientada ao método da escola, tem levado à aderência às questões. Por quê? Porque a gente, se for estudando na sequência, você vai fazendo uma ligação com outra e consegue chegar a essas conclusões. Por exemplo, do afastamento da Rússia na conjuntura atual, né? Que é algo que você deveria deduzir, né? Baseado no conhecimento do estudo da Rússia. Você não tem um estudo diretamente relacionado a isso. O PEP não traz isso, mas você teria que chegar a essa conclusão. Então, essa forma integrada de entender todo o conjunto, você vai conseguir enfrentar o concurso. Embora as questões do PEP constituam um importante instrumento de treino, estudar exclusivamente por elas expõe o candidato a lacunas conceituais, né? Vai faltar alguns conceitos, algumas ideias, fragmentação temática, você não vai conseguir estudar todo o tema de modo amplo, e a ausência de visão sistêmica. Visão sistêmica, por exemplo, em relação aos países específicos, né? Então, a gente viu aqui Índia e Rússia, especificamente. Então, para você ter essa visão sistêmica do país, é preciso estudar ele como um todo. Sobretudo em termos de conjuntura, expressões do poder nacional e análise estratégica, centrais na prova da ECM. Bem, o caminho mais eficiente, então, é usar a ciência da aprendizagem. Eu não vou entrar em detalhes aqui como é, a gente aplica isso aqui
o concurso, na nossa metodologia, mas, em pequenas palavras, a ciência da aprendizagem, ela prevê aprendizagem estruturada e progressiva, conexão entre os conceitos, prática deliberada com feedback qualificado, você praticar, contextualização e revisão espaçada, você está estudando o mesmo assunto várias vezes, uma semana, e depois numa outra semana, e o treinamento alinhado ao objetivo final da avaliação. Então, tudo isso é ciência da aprendizagem. A gente aplica aqui na nossa metodologia. Quando? A gente organiza o conteúdo segundo a lógica cronológica em módulos temáticos, eu vou mostrar para vocês, abordando todo o conteúdo do Platins. A gente integra aula, aulas gravadas, repertório de ideias, vocês vão ver, análise da conjuntura feita pelos professores e o treinamento escrito, que é as provas, avaliações de treinamento, onde eu corrijo. Preparar o aluno não apenas para resolver questões, essa é a nossa metodologia, mas para pensar, estruturar e concluir conforme o padrão exigido pelo ICM, que é o que precisa. Você precisa ter esse pensamento estruturado, estratégico, para conseguir enfrentar a questão do concurso. Então, o caminho mais eficiente, de forma, é estudar nossas aulas, né, para colocar vocês de modo, condições superiores a quem estuda só as questões do PEP, certo? Para você ter uma profundidade analítica, segurança conceitual e aderência ao modelo real da prova. Com segurança conceitual, conceito das expressões do poder, conceito de Estado-nação, de geopolítica, isso é importante, tá? Bem, para finalizar, então, o resultado, a aprovação na ICM é resultado de método, disciplina e alinhamento à lógica da escola. Mais do que estudar conteúdos, é necessário pensar estrategicamente, analisar a conjuntura e concluir sobre clareza e objetividade. O nosso curso prepara o candidato para esse nível de exigência, integrando conhecimento, método e sendo orientável. Confie no processo, mantenha a consistência e siga o plano. Bem, como que é estruturar? Para fechar, eu quero trazer o curso, a gente tem as nossas aulas agora do PEP, aulas gravadas, depois vai ter aulas específicas das avaliações de treinamento, as correções de prova, e lá no final tem um intensivão. Eu vou depois trazer detalhes sobre ele. Intensivão são questões de treinamento que eu crio para a gente estudar e fazer aquele fechamento do conjunto daquilo que nós estudamos no PEP. E aí eu crio questões bem amplas para a gente discutir o assunto. E aí aqui eu fiz um comparativo entre a questão do concurso, as avaliações de treinamento do PEP, que vocês já viram, certo? Os assuntos do Pladis e as questões de treinamento do intensivão. Eu vou trazer apenas uma aqui em detalhe. Por exemplo, essa aqui, ó, analisar a atual conjuntura entre Estado, é a primeira questão, né, de Israel e Hamas. E aqui tinha as avaliações do PEP, como a gente já viu, eu apresentei, os assuntos do Pladis, veja, é muita coisa, né, ó, tudo isso aqui relacionado a, a primeira questão, né? E eu criei uma questão de treinamento, justificar as ações estratégicas dos Estados Unidos, China, Rússia e Índia na Ásia, subcontinente indiano, Sudeste Asiático, Extremo Oriente, Ásia Central, Oriente Médio e na África, pela disputa pelo poder global, destacando os focos de tensão decorrentes dessas tensões. Ou seja, aqui nós iríamos abordar a questão do conflito Israel-Hamas, tá? E aqui está uma análise aqui da segunda questão, né? Falando da Índia, e aí a questão de treinamento que eu propus, eu coloquei analisar o papel da Estados Unidos, China, Rússia e Índia. Então a gente ia analisar o papel da Índia, ó, na atual ordem, ordenamento mundial, que é exatamente o que ele pede, ó, como ator internacional de relevo no cenário geopolítico global. Então aqui o estudo dessa questão no intensivão daria plenas condições de enfrentar essa questão, destacando as relações com o Brasil, né? Destacando as relações e alianças com organismos e atores internacionais. Aqui a gente estudou sobre o Brasil, tá? Então esse é o intensivão. Aqui da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, foi uma questão quase que igual, olha só, comparar as causas e consequências da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, destacando as disputas por poder e concluindo sobre os reflexos para a ordem mundial da segunda metade do século XX. Estudando isso daqui, responderia. Aqui a questão não trata do Brasil, mas, revendo a aula gravada, o professor de história falou, pessoal, além disso, estudem a participação
do Brasil na Primeira e Segunda Guerras Mundiais. E a partir daí, então, todas as questões agora do intensivão, eu vou colocar todos os assuntos sempre fazendo uma conexão com o Brasil, tá? E a outra questão que eu criei foi a comparar as ações dos governos no período das oligarquias, República das Oligarquias, destacando o papel dos militares. Então, aqui a gente ia tratar também do Brasil. E para fechar, é, a nossa. Aqui as questões do PEP em relação direta com o concurso, né? Coloquei, ó, é muita coisa que não tinha nada a ver com o concurso. E as questões de treinamento que eu criei do intensivão, ó. Veja, de história, comparar as causas consequências da Primeira Guerra Mundial e tinha algo relacionado aqui a processo de independência da, das províncias ultramarinas portuguesas da África. Não caiu sobre isso. História do Brasil. Tinha a período dos governos da República das Oligarquias. De geografia, o estudo disso daqui foi mais do que suficiente para enfrentar a questão da Índia e da Rússia. Então, analisar o papel da União Soviética, China, Rússia e Índia e da União Europeia na ordem mundial e justificar as ações estratégicas dos Estados Unidos, China, Rússia e Índia, União Europeia na Ásia e Oriente Médio e África. Então, aqui seria suficiente. E geografia do Brasil, nenhuma questão caiu. Veja, os assuntos do Pladis, pessoal, foram 89 assuntos, 27 de geografia e 55 de história. É muita coisa. Né? Se você quiser estudar tudo isso daqui a fundo, não vai conseguir. Além de 5 de história militar e 2 de geopolítica e estratégia. Dessa maneira, pessoal, é assim que a gente concebeu o curso Charlie ECMPEP 2026. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não? Tranquilo? Bem, eu estruturei para enfrentar o concurso, para a gente estudar o PEP dessa maneira. Então, o curso está assim estruturado. Aqui tem um painel geral, né? Então, para quem aderir a esse curso, e aqueles que estão já, no caso, por exemplo, da Capitã Isabel, do Major Maruri, certo? Já vão ver como é que está estruturado e já para vocês estudarem. Aqui tem um calendário de atividades, a dinâmica de estudo, eu vou apresentar depois no detalhe os módulos das aulas, os assuntos do Pladis também vou mostrar para vocês, a correspondência das aulas com as avaliações de treinamento. Aqui tem o Pladis, Barema, legislação, o site e o estudo. Essa correspondência de aula, o que eu vou fazer? As aulas que estiverem melhor, os assuntos do PEP, que ainda não saiu, né? A FOG vai sair amanhã. Eu vou colocar quais são as aulas que vocês vão ter que rever, né? Ou quem entrar agora vão ter que estudar. Tem 2 semanas para isso, tá? Depois, aqui nós temos um módulo básico, que é os vídeos das aulas de História e Geografia, os slides. Esses vídeos são as aulas que eu vou colocar aqui só relacionado ao PEP, ok? Não é as 95 aulas. Então, eu vou deixar bem didático as aulas do PEP, qual é a aula do PEP, os repertórios de ideias de História e Geografia. Aí temos os vídeos das aulas de método para vocês estudarem, então são 9 vídeos, né? Mais os slides e aulas de caligrafia, ok? Então, quem quiser pode também ver as aulas de caligrafia, que é muito interessante, realmente ajuda bastante aí na preparação. Então, esse é o módulo básico, 2 semanas para se preparar para ter uma ideia geral. Evidentemente, creio que vai dar umas 30 aulas para estudar, não será possível em 2 semanas, mas se for, ótimo. Se não der, as aulas estarão lá indicadas e você estuda na semana da avaliação de treinamento, ok? Que é aquele estudo geral, o conteúdo básico, para ter aquela análise da conjuntura, para você ter um pensamento estratégico, uma visão ampla dos países, né? Da história de cada país, que é o que você vai precisar para enfrentar o concurso. E aí depois temos aqui um repertório de ideias das avaliações de treinamento. Então, como que eu vou fazer? Com a questão da avaliação de treinamento, eu vou criar repertório de ideias, baseado, além do barema que a ICM vai propor, o barema são poucas ideias, eu vou colocar mais ideias bem estruturadas. Vou mostrar para vocês como que é o repertório. Os vídeos das aulas, teremos uma aula específica da questão do PEP. Então, por exemplo, primeira questão de geografia do PEP. Se for história do Brasil,
Se for, por exemplo, Oriente Médio, o coronel Pessoa, que é o especialista em Oriente Médio, ele vai dar uma aula para tratar do assunto do PEP, da questão do PEP, tá? E aí aqui vai ter os slides dos professores. As questões de treinamento que o pessoal fizer aqui, eu vou colocar uma solução da avaliação, uma solução, uma dissertação, né, uma redação, como seria uma possível solução para aquela questão do PEP, tá? Uma solução para as avaliações de treinamento. E aqueles que fizerem a prova, eu vou corrigir e eu vou mostrar depois como é que é feita a correção e aqui as correções das soluções de todos os alunos, para que vocês tenham outras referências além daquela que vocês fizeram, né? Vai ter aí a correção de todo mundo e você vai poder referência. E aqui eu coloquei também o CPKM, tá? Tem aqui estruturado as avaliações e aqui eu coloquei a, o barema, né? A prova propriamente dita, o barema e os repertórios de ideias que eu criei para o pessoal que fez o CPKM, certo? Então aqui a gente tem de todas as avaliações. A segunda chamada ainda não fiz, eu vou fazer, já vou deixar aqui disponível. Certo, pessoal? Então aqui está estruturado o nosso curso. Detalhes, vamos lá. Calendário das atividades. A gente começou agora, né, dia 12 de janeiro, aonde em 2 semanas vocês vão fazer um estudo geral dos assuntos das avaliações de treinamento, que está lá no módulo básico, né, voltando, ó, módulo básico, os vídeos das aulas, ok? E aí, em seguida, a partir da, da semana de 26 a 31 de janeiro, dia 27 eu já vou ter a avaliação de treinamento, certo? De geografia. Eu vou criar o repertório de ideias, e aí vocês vão estudar o repertório de ideias, sem olhar a questão. Não olha a questão. Estuda o repertório de ideias específico para a questão, pode rever as aulas gravadas e, no sábado, faz a avaliação de treinamento relacionada à primeira avaliação de geografia. E assim, sucessivamente, todas as avaliações. Na semana seguinte da avaliação da primeira T de geografia, na quinta-feira, nós vamos ter uma aula dos assuntos dessa AT, certo? Vocês já vão ter visto a prova, já vão ter visto o barema, e aí o professor, na quinta-feira da próxima semana, né, da avaliação e treinamento, ele vai dar uma aula específica a respeito da avaliação e treinamento. E aí a gente vai sucessivamente em todas as questões até a quarta avaliação, que uma vai ser junto de história e geografia. Por quê? Porque aqui, ó, na primeira semana de março, sai a FOG do concurso. Normalmente, a quarta avaliação de treinamento não tem relação com o concurso, tá? Não sei por quê, mas isso acontece. Enfim. A partir daqui, saindo a FOG, eu vou, nessas 2 semanas, estruturar o intensivão, ou seja, eu vou criar questões de treinamento relacionando todos os assuntos para a gente treinar. O intensivão são 10 dias de aula, de segunda a sexta, 2 semanas, onde aquelas questões que eu proponho, vocês, alunos que participam do intensivão, colocam ideias e a gente, em aula, discute e o professor vai fazer um fechamento da aula relacionada aos assuntos da questão de treinamento, certo? Em seguida, última semana de março, primeira de abril é livre para vocês estudarem tudo que estudaram aqui anteriormente, se preparar para o concurso e finalmente o concurso 8 de abril, prova de geografia e 10 de abril, prova de história. Bem, qual é a dinâmica de estudo então para reforçar? De segunda a sexta, você não vai ler a questão do PEP, certo? Naquela semana, né, do estudo. Vai estudar os repertórios de ideias da semana, fazendo o próprio resumo. Então, eu vou ver a questão, vou elaborar direcionado para vocês enfrentarem a AT. Eu não vou dizer qual é a questão, mas eu vou dar as ideias para suficiente para vocês estudarem. Aí você assiste as aulas gravadas dos assuntos, se tiver tempo, né, para fazer aquela revisão dos assuntos que eu vou apresentar, e aí tira a dúvida com o professor. No sábado, enfrenta a prova e realiza a avaliação de treinamento.
Aí envia, quem está fazendo a prova já sabe esse esquema, até segunda-feira, 18 horas, enviar a tarefa para mim em PDF e Word. Em PDF, porque facilita a minha correção e a apresentação da solução para vocês. Depois eu vou mostrar. E aí, na quinta-feira, né, da outra semana, a aula ao vivo. Então, participa da aula ao vivo ministrada pelos professores sobre os assuntos da T realizada no sábado anterior. Então, por exemplo, primeira avaliação de treinamento de geografia fez no sábado, na próxima quinta-feira vai ter uma aula específica do professor. Ou seja, você vai ter várias oportunidades para estudar o mesmo assunto. Através do repertório de ideias, você vai ler, na própria execução da prova e depois nas aulas ministradas pelos professores, certo? Muito bem. Esse daqui, pessoal, é o documento que eu vou fazer para da correspondência das aulas com as avaliações de treinamento do PEP. Então, assim que sair a avaliação de treinamento, o FOG do PEP, eu vou relacionar aquilo que vocês vão ter que estudar. Então, aqui vai estar a avaliação de treinamento, por exemplo, primeira avaliação de geografia, certo? Aqui está a aula, então de 1 até 95, e o que a aula se refere, certo? Então, com base nesse documento, aqui esse documento está elaborado em todas as nossas aulas, agrupado nos nossos módulos temáticos, que são expressão do poder nacional, módulo 2, geopolítica, 3, estratégia. Então, os assuntos estão das aulas, aula 9, por exemplo, está agrupado de modo que a gente vai estudar toda a matéria numa sequência lógica e cronológica e didática para facilitar o entendimento do assunto. Módulo 4, fundamentos da geografia. Aí, depois desse módulo, vamos dizer assim, de fundamentos, a gente vai entrar nos continentes, na ordem cronológica. Começo com a Europa, ordem cronológica, depois vocês analisam. Depois, América. Aqui, para quem já estudou, eu fiz uma pequena reformulação. Deixei aqui apenas América, exceto o Brasil, tá? Aí depois, o módulo 7, temos o Brasil, o módulo novo. Agrupei aqui o Brasil num módulo só, também em ordem cronológica. Veja, é muito assunto de Brasil. Depois nós temos a Ásia. 9, África. 10, grupei guerras, conflitos e terrorismo, que é um assunto recorrente e é um enfoque que normalmente o concurso dá, e aí agrupei aqui. Depois, conjuntura atual. A gente vai analisar a conjuntura atual nesses assuntos aqui. Eu coloquei blocos internacionais, Estados Unidos, China, Rússia, União Europeia, Oriente Médio, polos de poder e choque points, o Brasil e uma análise geral da conjuntura atual, certo? Então, temos aqui, e aqui vai estar, assim que estiver pronto, eu vou colocar, pretendo fazer isso amanhã, assim que sair a FOG do PEP. Então, vocês vão ter aqui, por exemplo, segunda questão de história, segunda questão de geografia, aula 89. Aí as aulas vão estar lá, está tudo disponível, você vai estudando. O ideal é que nessas 2 semanas estudem todas as aulas para se preparar para a avaliação de treinamento. Esse é o estudo dessa semana. E na semana da prova, propriamente dito, você estuda o repertório de ideias, faz o seu resumo, e se quiser rever a aula gravada, é só vir aqui e ver qual é a aula para estudar, tá bom? Esse é o nosso repertório de ideias, pessoal, né? Aqueles que estão fazendo já conhecem, quem não conhece ainda, essa é a cara. Então, esse é o repertório que já está disponível, da conjuntura atual, versão 2025, coloquei isso, porque a todo ano a gente vai estar atualizando, né? Então, tem aqui, neste caso da conjuntura, está errado aqui, tem que trocar. Eu dividi nas expressões do poder nacional, e aí eu abordo a conjuntura atual, por exemplo, da expressão política, eu vou abordando as ideias, por isso que é repertório de ideias, relacionado, neste caso, à conjuntura atual na expressão política. Então, uma ideia importante na questão política é a reconfiguração multipolar e competição entre grandes potências. Então, aqui tem a ideia para estudar. E aí, um pequeno texto explicando essa ideia. O texto, ele está elaborado como se fosse um parágrafo para o concurso. Ou seja,
como vocês vão ver lá, quem adquiriu o curso, quiser estudar a metodologia, né? 3 frases para elaborar um parágrafo. Então, veja, a conjuntura atual é marcada pela transição de uma ordem unipolar, centrada nos Estados Unidos, para uma multipolar, em que a China, a Rússia, a União Europeia e polos regionais disputam influência. Então, olha, eu estou falando isso aqui, ó. Reconfiguração multipolar, né? Era Estados Unidos, passou para uma multi, e a competição entre grandes potências, ó. Polos regionais disputa influência. Aí eu vou explicar. Essa competição se manifesta em guerras por procuração, disputas por novos internacionais e realinhamentos diplomáticos constantes. Então, é a explicação, né? Veja, a mesma estrutura do parágrafo. E aí tem o e daí. O resultado, esse é o e daí, certo? É um sistema internacional mais instável, com maior imprevisibilidade nas decisões políticas e de segurança. Então, veja, o repertório de ideias, ele serve, além de ter todas as ideias relacionadas ao assunto, veja, aqui tem várias ideias, né? Então são 7 que eu coloquei, temos ainda uma estrutura de texto para vocês estudarem como escriturar a redação. E ela está formada em 3 frases cada ideia, tá bem? Aqui está a nossa correção. Essa aqui eu peguei quem fez a prova, começou já a estudar conosco, né? Tinha uma tarefa que eu criei, por exemplo, essa aqui era da Capitã Isabel, que era redigir os parágrafos da conclusão de treinamento sim, que era comparar as unificações da Itália e da Alemanha, concluindo sobre as consequências desse processo para a nova configuração política na Europa. Evidentemente que eu vou corrigir a prova como um todo, certo? Da avaliação de treinamento. Neste caso aqui, eu corrigi apenas o parágrafo da conclusão, mas vai ter de toda a questão, certo? Aqui está a solução do aluno, por isso que eu peço para vocês mandarem em PDF, né? Desculpa, em Word, para que eu possa copiar e colar aqui na solução. Aí a minha correção. A correção é baseado no memento core, que é os critérios para a correção, que eu adoto, de modo que eu uni um método, a expressão escrita e o conhecimento, certo? Para que eu possa corrigir. E a ênfase é dada no parágrafo, porque é a partir do parágrafo que você expressa a sua ideia e que a solução será corrigida. Então, aqui a correção vai ser parágrafo a parágrafo, certo? Então, neste caso aqui foram só 7. Eu vou fazer uma abordagem do método e do conhecimento de modo geral, certo? Corrigindo os pontos importantes, da expressão escrita, erros e acertos, e no final eu faço uma síntese da correção com os pontos fortes, aquilo que está ok, de método, de conhecimento, de expressão escrita, pontos a melhorar e o resultado geral. E sugiro uma nota, né? Nota sugerida aqui, 8,5 de 10. Aqui é a sugestão que eu dei, ok? E eu fiz baseado no elemento Core, que eu criei, né? Core apenas para fazer uma referência aqui ao curso CR. Critérios de correção do analisar destacando. Parágrafo, que é fundamental, certo? E aqui, como que eu corrijo a estrutura do parágrafo, as características do parágrafo da conclusão, o método, certo? O que tem que ter no método? Por exemplo, na conclusão, ideia central sobre o novo enfoque no primeiro parágrafo. Corrijo isso. Síntese coerente com as conclusões parciais. Enfim. E expressão escrita, que é coerência, clareza, objetividade, coesão e correção gramatical, que é o que está previsto para corrigir na prova do concurso. Ok? Bem, aqui, como eu já mostrei para vocês, as questões de treinamento, né? Como que eu estruturo. Então, 2 para cada um desses blocos, eu coloco blocos de história do mundo, história do Brasil, geografia do mundo e geografia do Brasil. Então, assim, são as questões de treinamento que foram abordadas no intensivão do ano passado. Muito bem. É... Bem, pessoal, alguma dúvida, pergunta a respeito da nossa metodologia, como que é? Tranquilo? Bem, para os alunos que estão já conosco, vai participar da nossa aula, do nosso curso, e ele vai ter acesso, já tem acesso a todo esse conteúdo, certo? O módulo básico, com as aulas gravadas, as aulas de método e as aulas de caligrafia.
além dos repertórios de ideias e as aulas que vão ter das avaliações de treinamento e a correção de prova. Para quem quiser adquirir, pode adquirir esse curso completo ou adquirir parte deles, sem problema. Por exemplo, quer adquirir só os vídeos das aulas de História e Geografia, do Pladis? Pode adquirir. Quer adquirir apenas as aulas de método? Também pode. Apenas as aulas de caligrafia? Também. Ou só o repertório de ideias. Dessa maneira, pessoal, eu concebi, então, repartir o curso, né? Você tem o curso completo, aí aqui você vai ter todas as aulas de método Pladis, do intensivão, vai ter tudo, tá? Ou se você quiser só o PEP, aí vai ter as aulas de método, que é a metodologia e caligrafia, as aulas de conteúdo do PEP que eu mostrei para vocês, certo? O intensivão, o repertório de ideias, a correção de prova, e também tem as aulas para preparação da AT, tá? As aulas gravadas, como eu coloquei. Então, tudo isso está no pacote do PEP, 12 de 150. Pagando à vista tem 10% de desconto. Ou se você quiser participar só do intensivão, já pode, daqui a pouco, semana que vem, eu já vou colocar aqui para se matricular. Aí vão ser as aulas do intensivão, certo? O repertório de 10 que a gente cria, das avaliações de treinamento, essas que eu vou fazer, e o repertório de ideias das questões de treinamento, certo? 12 de 4,99. Entretanto, se for aprovado, paga mais 499. Então, a metodologia aqui, uma dinâmica que eu criei, você paga lá R$ 60, participa. Se não for aprovado, sem problema. Se for aprovado, aí mais 499, que também a gente parcela, tá bom? Como eu disse, outro pacote, você pode comprar só as aulas de conteúdo, que é as aulas gravadas, Pladis e PEP, tá? Ou repertório de ideias, Pladis, PEP e CPKM. Aqui é de todos os assuntos, tá? Aqui você vai ter de todos os assuntos. No caso das aulas, 12 de 85, no caso do repertório, 12 de 45. Se você quiser só a aula do PEP, aquelas aulas, as aulas gravadas, né? Que o professor vai dar específico da questão, também pode, né? As aulas do conteúdo. E como extra, eu vou dar aqui a parte do método de caligrafia, tá? 12 de 25. Se quiser os repertórios de ideias, só do PEP e do CPKM, também aqui por 12 de 8, ok? Além disso, quem quiser só caligrafia, também tem. Deixa eu apresentar aqui, mostrar aqui para vocês. Aí eu não coloquei no site ainda, mas eu vou mandar. Eu configurei aqui no Hotmart, eu estou migrando depois do Moodle para o Hotmart. Então aqui já está o curso de caligrafia, tá? Aqui, ó, são aula de caligrafia, ó. São 23 vídeos divididos em 8 aulas, onde o professor aborda letra de forma e letra cursiva e outros assuntos relacionados. Por exemplo, tipos de caneta, é, uso da base, de como você tem que sentar, o exercício para escrito, o posicionamento da mão, da mesa, da cadeira. Então, tudo tem isso aqui. E tem uma avaliação. Uma avaliação que ele propõe no início, você faz a aula, depois ele propõe uma avaliação no final para você ver o nível de caligrafia. Esse aqui está por 179. É 12 vezes de R$ 18, uma coisa assim. Eu vou colocar aqui no chat e vou colocar no Zap também o link para vocês adquirirem o curso de caligrafia. E se quiser adquirir os outros cursos, basta entrar no site cursoromeu.com.br e adquirir aqui as nossas aulas, tá certo? Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Para os alunos que estão fazendo, essa é a dinâmica, tá certo, pessoal? Então, vocês estudem a partir de amanhã as aulas gravadas. Eu vou colocar a aula correspondente à avaliação de treinamento de cada uma delas, das 4. E aí, vou colocar numa ordem cronológica. Vocês podem estudar na ordem cronológica dessas 2 semanas, é a minha recomendação. Caso não consiga, semana da avaliação de treinamento, estude o repertório de ideias e a aula gravada que vai estar já disponível. E aí, enfrentem a prova, tá bom? Pessoal, alguma dúvida, pergunta?
Eu peço para aqueles que estão participando aqui, além dos nossos alunos, tem aqui o Stamb, que eu não sei quem é, FWMS, JRBA, se puderem colocar aqui no chat o seu nome, e-mail e WhatsApp, se quiserem, eventualmente, eu já posso mandar para vocês aí um link para poder fazer as inscrições, caso queiram, tá bom? Dúvida, pessoal? Pergunta? Tranquilo? Como é que tá, Maruri, os estudos? Boa noite, Coronel. Boa noite a todos. Boa noite. Então, Coronel, a semana passada, na verdade, eu estava terminando a mudança aqui, né? Fui movimentado, estou de trânsito agora, mas já estou instalado, né? Mas estou de trânsito, eu já acertei para começar a trabalhar só depois da prova, né? Então, já tive essa felicidade aí, né? Esse privilégio aí de conseguir engrenar. E desde a Excelente. semana passada também já montei meu quartinho aqui, já está com tudo Bacana, pregado na bacana. parede já estamos iniciando os Excelente. trabalhos aí já. Bacana. Isso aí. Muito bom. Cássio, como é que tá aí o papiro? Ô, Coronel, boa noite. Eu Boa tô, eu tô noite. numa situação parecida aí com a do Maruri. Também Ótimo. finalizei meu trânsito, me apresentei hoje, mas estou aqui ainda com a mudança toda ainda aqui tô de instalação, entrando de instalação. Mas Sim. já estou também na mesma batida de conseguir ter um tempo para poder me dedicar aí para o concurso. Ótimo. Excelente. Capitão Maurício aderiu o curso aí no final do ano. Como é que tá, Maurício? Tá me ouvindo? Coronel, boa noite aos demais colegas aí. Hoje me apresentei, está no destacamento. Infelizmente, não vou poder ter todo o tempo disponível, mas aqui é superação. Vamos partir para a superação, vamos estudar, vamos correr atrás do Isso aí. objetivo final. Você está servindo aonde? No destacamento de saúde paraquedista, Ah, tá. E aonde que é? é aqui na Vila Militar, Na Vila Rio de Militar. Janeiro. Jóia. Isso. Jóia. Excelente. Quem mais está aí? Capitão Sonja. A Sonja Boa noite, também. Coronel. O Tudo senhor está me bem? ouvindo? Tô ouvindo. É que eu troquei o computador aqui, não consegui configurar. Mas eu já estou inscrita Tranquilo. também, sou esposa do Capitão Maurício. Ah, Aí bacana. vou me apresentar ainda. A gente veio transferir dos dois de São Gabriel, da Certo. Cachoeira. Sim. Para o Rio de Janeiro. Isso, Ótimo. Vocês dois são médicos, né? sim, senhor. Sim, ok. O caso de vocês, que interessa é geografia, né? Mas vocês viram que história é importante saber porque tem aderência às questões de geografia, né? Importante, Sim. principalmente Brasil. Principalmente Brasil, é isso aí. Tá? Estou aqui à disposição. E quem está também é Obrigada, o Coronel. Anelli. Ok. Tá o Major Vark, excelente, e o Capitão Anelli. Anelli, quer alguma palavra? Boa Alguma noite, coisa? Coronel. Boa noite. Não, senhor, eu vou estar matriculado no CP esse ano. Depois por meio de telefone, né, tiro algumas dúvidas com o senhor a Tá respeito certo. do curso, se eu devo fazer, qual módulo eu devo fazer, né, que o senhor Tá. apresentou é mais focado para o PEP e o concurso, né? Sim, sim. Aí eu Ok, tiro temos dúvidas também específicas um com o senhor. específico do CPKM. Um específico do CPKM que eu estou reestruturando, tá? Deixa eu ver como é que tá no site. No site do CPKM. Tá a matrícula aberta, mas ainda está no formato antigo. Eu vou até pedir, vou até cancelar, depois eu te passo, eu estou migrando para o Hotmart, que vai ter mais funcionalidade. Sim, Ok. senhor. E o VARC, alguma coisa, VARC? Uma palavra? Não. Capitão Isabel? Selva, Coronel, tudo bem? Então, tá, essas semanas aí deu para dar uma descansada e agora voltar a estudar aí com mais força. A gente está organizando o Pladis de Saúde, né? Que é mais um monte de assuntos, né? E acho que agora vai.
vamos ter que focar mais na geografia e só na saúde mesmo, porque a história é muito extensa, né? Então, focar para a gente estudar. Vou ver se com o Maurício e com a Sonja a gente consegue organizar esse Pladis de saúde, né? Legal, legal. Bom, eu felizmente não posso ajudar, não tenho nenhum professor de médico. Estou tentando para abrir um específico para médico. Mas eu espero que quando vocês passarem na ICM, fizerem lá, vocês sejam aí, quiserem participar para ser professor nosso aqui do CR, seria bem interessante. Ok. Pessoal, obrigado, boa noite, estou à disposição. Vocês têm o zap aí do curso, né, que eu mandei para todos vocês. É, Capitão Anelli, se tiver, depois a gente se comunica, manda um zap para mim, a gente troca umas ideias a respeito da preparação do CPKM, como tem que fazer, né? Porque o seu foco é o CPKM, não é cursos paralelos, vamos dizer assim. É o CPKM. Então a gente conversa e veja aí o que que eu posso te ajudar. Pessoal, obrigado, boa noite. A gente se encontra, então, daqui 2 semanas, na aula, na quinta-feira, do PEP, da primeira questão de geografia, certo? As provas que vocês já que fizeram no passado, que eu não corrigi, vou corrigir nessas 2 próximas semanas, porque eu também peguei férias e viajei, voltei essa semana. E assim, vocês vão ter todas as provas corrigidas aí até. Amiga, nem te conto da minha praia. Foi assim, saindo da. Opa, fechei aqui. Pessoal, obrigado, hein? Até mais. Até daqui 2 semanas. Forte abraço.